CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao Livro dos Espíritos, aos estudos do Livro dos Espíritos. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque as preces aproximam o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam. Uma rainha de França. Havre, 1863. Jesus, aqui estamos lutando para alcançar este reino dos céus, que sabemos que é ter a consciência tranquila o mais possível, cumprir com os nossos deveres junto aos homens e a Deus. Nos ajude então, Senhor, já que o caminho foi nos mostrado, que fora da caridade não há salvação. Rogamos por nós, rogamos por todos esses que não alcançaram o reino dos céus. Rogamos por todos que, tendo a mediunidade, têm um instrumento que acelera essa caminhada. Rogamos por todos que, tendo a mediunidade, não quiser usar essa ferramenta tão importante para o homem. Rogamos por todos que, tendo a mediunidade, utilizaram mal esse dom
essa ferramenta. Que Deus tenha piedade de todos nós. Que Deus nos ajude, nos inspire e permita que os nossos benfeitores nos ajude no entendimento, na compreensão do Livro dos Médiuns. Nosso irmão Kardec, nosso irmão Altivo e os espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses espíritos, em nome do Ernesto Bozano, o nosso patrono, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus acima de tudo, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Paramos no item 229 do capítulo 20. O capítulo 20 trata da influência moral do médium. Então, item 229. Vou botar aqui. Abaixar aqui o telefone. Ao lado disto, item 229. A gente leu o 228. Eu vou voltar no 228, que é muito importante, e a gente vai lendo mesmo. Vamos lá. Item 228. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que menos se confessa a si próprio. O orgulho perdeu numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que sem isto teriam podido se tornar sensitivos notáveis e muito úteis, enquanto que, tendo se tornado presas de espíritos mentirosos, suas faculdades primeiramente perverteram-se, depois aniquilaram-se, e mais de um viu-se humilhado pelas mais amargas decepções. Ele colocou que o orgulho perdeu numerosos médiuns, muitos médiuns. Primeiro se perde, primeiramente perverteram-se, depois aniquilaram-se e se viram humilhados. A gente estudou isso bem semana passada, todo esse item. Quando a gente vê esse médium que está preso aí, o João de Deus, foi o orgulho que acabou com ele. Se perverteu e depois foi humilhado. Chegou a ficar preso. Não sei se está preso ainda. Médium. O orgulho traduz-se nos médiuns por sinais inequívocos, sobre os quais é tanto mais necessário chamar a atenção, quanto constitui um dos defeitos que deve mais inspirar a desconfiança sobre a veracidade de suas comunicações. Primeiro, é uma confiança cega na superioridade dessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhes dá. Daí um certo desdém para com tudo
o que não venha deles, pois acreditam possuir o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com os quais se adornam os espíritos que supostamente os protegem, ofusca-os, e como o amor próprio deles sofreria se tivessem que confessar que são enganados, eles rejeitam qualquer espécie de conselho. Eles os evitam mesmo, afastando-se de seus amigos e de quem quer que pudessem abrir-lhes os olhos. Se têm a condescendência de escutá-los, não consideram de forma alguma suas opiniões, pois duvidar da superioridade do espírito que os assiste seria quase uma profanação. Melindram-se com a menor contradição, com uma simples observação crítica, e vão algumas vezes ao ponto de tomar ódio das próprias pessoas que lhe têm prestado serviço. Então olha o que acontece com o médium orgulhoso. Ele não aceita crítica de ninguém, ele acha que o espírito que está com ele é infalível. O que os outros espíritos, que outros médiuns falam, ele olha com desdém. Somente ele está certo, ele é o melhor médium que existe. Ele está sempre acompanhado dos bons espíritos. E ele diz isso. E eu já vi alguns médiuns, já convivi com alguns médiuns assim. Todos se perderam. Todos. E com um imenso trabalho pela frente. Então, estou dizendo médiuns que eu convivi. Agora, quando a gente abre aqui o livro lá do André Luiz, o Mensageiros, ele coloca lá aqueles médiuns todos falidos, como eles retornaram à pátria espiritual. São uns 5 ou 6 médiuns ali, um doutrinador, e médiuns ostensivos, médiuns que ouviam bem os espíritos, que viam, que escreviam, e mesmo assim faliram com essa ferramenta. Com esse dom, como a gente tem vários dons. E o orgulho é que faz a maioria dos médiuns se perderem. O orgulho, ele se achar o melhor. Ele continua falando aqui mais sobre orgulho. Melindram-se com a menor contradição. Você fala, ele se melindra. Estou na página 266. Com uma simples observação crítica, e vão algumas vezes ao ponto de tomar ódio das próprias pessoas que lhes têm prestado serviço. Em favor desse isolamento provocado pelos espíritos, que não desejam ter contraditores, estes se comprazem em mantê-los nas suas ilusões, fazendo-os facilmente tomar as mais grosseiras absurdidades como coisas sublimes. Esses espíritos buscam afastar o médium dos outros que irão criticá-lo, porque eles se aproveitam do médium. Eles prejudicam muita gente através do médium. Então, quando você vê um médium se isolar, não quer a multidão, ficar aborrecido com os outros, com o que os outros falam, ficar melindrado com o que você fala com ele, esse médium está obsidiado. Eu já falei, como disse aqui, com amigos, considero-os ainda, porém se perderam. E quando nós conversamos, se melindrou, se afastou do trabalho. Melindre, orgulho, melindre orgulho. A gente tem que ter muito cuidado para não se perder na mediunidade. Assim, a confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não vem, importância irrefletida dada aos grandes nomes, recusa dos conselhos, rejeição de qualquer crítica, afastamento daqueles que podem dar opiniões desinteressadas, crenças em suas habilidades,
apesar da sua falta de experiência. Tais são as características dos médiuns orgulhosos. Ficou bem claro isso? A gente ficou a aula inteirinha nesse item na semana passada, por isso que eu dei uma lida aqui bem rápido. Deve-se também convir, tem mais um parágrafo, que o orgulho é muitas vezes exacerbado no médium pelo que os cercam. Se ele possui faculdades um tanto transcendentes, é procurado e gabado, acredita-se indispensável e logo toma ares de suficiência e desdém quando presta seu auxílio a alguém. Mais de uma vez tivemos que lamentar os elogios que havíamos dado a alguns médiuns com o objetivo de encorajá-los. Olha o que o Kardec está dizendo aqui, ó. Ele mesmo lamentou a alguns médiuns, lamentou os elogios que ele fez ao médium. Os elogios que ele fez ao médium. Porque o médium se envaideceu. E a intenção dele foi encorajá-los, incentivá-los. Eu também já fiz isso. Bom dia. Eu já fiz isso com mais de uma pessoa. Vamos, você tem condições. E para encorajar, para não ter medo. E a pessoa se perdeu. Mais de uma se perdeu. A gente tem que ter cuidado com os elogios. Cuidado quando a gente elogia o médium, para não incentivá-lo à vaidade. A vaidade é orgulho, e se ele se deixar levar por esse caminho, ele vai se perder. E o médium, quando é elogiado, fica na dele. Fica quieto. Ele sabe que aquilo não é dele. O que é como nós dissemos aqui. É o mesmo que o lápis que escreve se envaidecer, porque escreveu uma coisa bonita. O lápis dizer assim, olha como eu sou inteligente, olha como eu escrevo. Poxa, se quebrar a ponta do lápis, eu pego outro lápis. Quem é o lápis? É um instrumento. Eu preciso do lápis para escrever. Mas se não tiver esse, eu vou pegar outro qualquer. São milhares de lápis. São milhares de médiuns. Como o Chico disse, médium é igual capim. Morre um, nasce um montão. Então, se a mensagem não é minha, por que vou me envaidecer dela? Se quem cura é Jesus, é Deus, por que eu vou me achar o curador? Se quem fala é o Espírito, é uma outra inteligência, e eu me coloquei como lápis, como um instrumento, por que eu vou também me envaidecer, se aquela ideia não é minha, se aquele pensamento não é meu? Então a gente tem que ter o equilíbrio. E são raros, nós vimos ali, raros são os que vencem. Lembra que a gente viu na número 9? O Chico é um desses, né? Olha aqui, ó. Qual seria o médium que poderia chamar de perfeito? Perfeito, que pena. Sabeis bem que a perfeição não existe na terra. Sem isto, não estaríeis nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros. Tá? É a pergunta número 9 da 226. Diga bom médium e já é muito. Bom médium já é muito, porque eles são raros. Olha o Chico aí, uma raridade. Olha o Altivo. Olha o Divaldo. Outros, né? Tem outros aí. Quantos milhares de médiuns se acham? O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Se o melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, é menos enganado, significa que todo médium é enganado aqui na Terra. Não é? Todo.
E a gente tem que ter cuidado com isso. Vamos para o item 229 agora, onde nós iríamos começar hoje a aula. A gente só reviu a aula passada. Ao lado disto, coloquemos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, aquele em quem se pode confiar. Suponhamos primeiramente uma facilidade de execução bastante grande para permitir aos espíritos comunicarem-se livremente, sem serem impedidos por qualquer dificuldade material. Dito isto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem, habitualmente, e para isto não é ao nome que se deve referir mais a linguagem. Ele jamais deve perder de vista que as simpatias que angariará entre os bons espíritos serão proporcionais àquilo que ele fizer para afastar os maus. Olha só, bem devagarzinho para a gente entender isso. Convencido de que sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não procura de modo algum prevalecer-se, nem vangloriar-se dela. Aceita as boas comunicações que lhe são feitas como uma graça de que deve esforçar-se para se tornar digno pela sua bondade, sua benevolência e sua modéstia. O primeiro orgulha-se de suas relações com os espíritos superiores. Este, quer dizer, o bom médium, humilha-se porque acredita sempre estar abaixo desse favor. Entendeu? Nós vimos lá o médium orgulhoso. O que acontece com ele? Eles são presas de espíritos mentirosos. Nós vimos lá na 228. Suas faculdades, primeiramente, se pervertem, depois aniquilam, e mais de um se viu humilhado por amargas decepções. Isso o médium orgulhoso. E nós demos o exemplo de um que está preso. Um bom médium se perverteu, vaidade, orgulho, foi presa de maus espíritos, depois se perverteu, se aniquilou e se humilhou, sendo preso. Triste. Agora, o bom médium é aquele que nós acabamos de ver, aquele que a gente pode confiar. Então você vê lá o Chico, a gente podia confiar no Chico? Olha alguém que estava do lado do Chico com as mesmas faculdades, né? Se eu posso dizer assim, que o Chico tinha, o Valdo Vieira. O Valdo Vieira se perdeu. E um homem inteligente, era dentista, se perdeu. Então ele colocou, vamos partir do ponto da facilidade, suponhamos primeiramente da facilidade da execução. O médium é ostensivo, ele escreve, ele fala, ele vê, ele tem facilidade. Estou repassando aqui o que a gente acabou de ler, para comparar com o médium orgulhoso. E não tem a dificuldade material para se expressar. Vou explicar. Poeirinha que tem aqui, que de vez em quando me faz espirrar. Me desculpe. Então ele diz, dito isto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente. Então, o médium tem que trazer as suas qualidades morais para ele atrair os bons espíritos. Qual é a natureza do espírito que o acompanha? Qual é a natureza do espírito que acompanha um médium que está ali com um anúncio no poste, que faz qualquer coisa, dá até o número da loto para você? Que espírito que está com ele lá? Então, qual é a natureza do espírito que está com o médium?
Então ele tem a faculdade, eu tenho que saber qual é a natureza dos espíritos. Que a gente vai analisar pela linguagem, não é o nome. Aí eu digo aqui, ó, eu estou aqui com o espírito do altivo, do André Luiz, do Dr. Bezerra. Pô, ele está com o Dr. Bezerra. Mas que Dr. Bezerra é esse? É a linguagem que vai dizer se esse espírito é bom ou ruim. A linguagem dele. O que ele fala, como ele fala. Então, ele jamais deve perder de vista que as simpatias que angariará entre os bons espíritos será proporcionais àquilo que ele fizer para afastar os maus. E o que atrai os maus? O orgulho. O que atrai os maus? O orgulho que atrai os maus espíritos para junto dele. Então ele tem que ter a bondade, a simplicidade, a humildade. Deixa eu desligar esse negócio aqui de uma vez. A humildade e a simplicidade que atrai os bons espíritos. Toma, Tiago, por favor. Ele jamais deve perder de vista que as simpatias angariará entre os espíritos serão proporcionais àquilo que ele fizer para afastar os maus, convencido de que sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem. Não procura de modo algum prevalecer-se, nem vangloriar-se dela. Aceita as boas comunicações que lhe são feitas como uma graça. Você já não viu mais de um médium falir por causa de orgulho? Não já? Por causa de vaidade? Então, sem simplicidade, sem humildade, a gente não consegue trabalhar com os bons espíritos. Não consegue. Tem que ter humildade, simplicidade, tem que estudar, se preparar para se aproximar deles. Número 230. Alguma pergunta? A seguinte instrução nos foi dada sobre este assunto, por um espírito do qual já relatamos várias comunicações. Então vamos ver aqui, é uma mensagem grande, belíssima, que eu vou ter que ler. Não tem jeito, é de Erasto. Erasto foi discípulo de São Paulo. Eu vou lendo, qualquer coisa vocês me interrompam, me explica, ou se coloquem, tá? Já o dissemos, os médiuns, enquanto médiuns, têm apenas uma influência secundária nas comunicações dos espíritos. Quer dizer, não é o mais importante é o espírito, não é o médium. A tarefa deles é de uma máquina elétrica. Eu falei que era um lápis, né? Kardec ainda falou da máquina elétrica, eu falei do lápis. Que transmite os despachos telegráficos de um ponto afastado a um ponto distante da Terra. É o lápis que escreve uma carta que vai a qualquer lugar. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como o empregado do telégrafo sobre o seu aparelho. Isto é, da mesma forma que o tic-tac do telégrafo desenha a milhares de léguas sobre um pedaço de papel os sinais reprodutores do telegrama. Também nos comunicamos através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo visível, o mundo imaterial do mundo encarnado, o que queremos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Tá, ele botou telégrafo, telegrama, tem gente hoje que não sabe nem mais o que é telegrama, né? Telégrafo muito menos. Então vamos botar o lápis, que todo mundo está vendo, que sabe já o que é o lápis. Então o médio é isso, é um aparelho, um instrumento, que eles vão se utilizar, ligando o mundo invisível com o mundo material. Está bem claro? Alguém sabe o que é o telégrafo? Você sabe, né? Você já não sabe, né? Mas também, da mesma forma que as influências atmosféricas agem e perturbam muitas vezes a transmissão do telégrafo elétrico, a influência moral do médium
age e perturba algumas vezes a transmissão de nossa mensagem, de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-las passar por um meio que lhe é contrário. Então vamos voltar para o lápis. Assim como o lápis quebra a ponta, estraga, fica aquele cabecinho, vai atrapalhar para escrever, a cabeça do médium, se não tiver boa, vai atrapalhar a comunicação. Quando o médium, como ele falou aqui, a influência moral do médium age e perturba, algumas vezes, a transmissão das nossas mensagens de além-túmulo. O médium é muito sensual, o médium tem vícios, atrapalhar. Entretanto, esta influência, na maioria das vezes, é anulada pela nossa energia e nossa vontade, e nenhum ato perturbador manifesta-se. De fato, ditados de um elevado alcance filosófico, comunicações de uma moralidade perfeita são transmitidas, algumas vezes, por médiuns pouco apropriados para esses ensinos superiores, enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes também chegam, algumas vezes, através de médiuns completamente envergonhados de lhes terem servido de condutores. Então veja só, o que eles disseram aqui. Nós sobrepujamos as dificuldades do médium. Quando eles querem dar uma mensagem, mesmo que o médium seja contrário, para um meio contrário, ao que ele diz aqui, essa influência é anulada pela nossa energia e nossa vontade. Então um espírito superior pode tudo. Ele anula aquela energia do médium, que está em desequilíbrio, impõe a sua vontade e escreve. Ele colocou mais de um médium e ficou envergonhado pelo que escreveu. Que ele não se achava digno de escrever aquilo que o Espírito escreveu através dele. Então, um Espírito superior sobrepuja as nossas dificuldades para atender às pessoas que precisam dele. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos semelhantes atraem os espíritos semelhantes e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas comunicam-se através de aparelhos maus. Os espíritos das Pleiades comunicam-se através de aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos medianímicos. Vou ler isso tudo de novo. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos semelhantes atraem espíritos semelhantes. Então, semelhante atrai semelhante. O médium vai atrair espíritos semelhantes a ele, na natureza dele. E que raramente, é raro, os espíritos das Pleiades elevadas comunicam-se através de aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos medianímicos. Numa palavra, bons médiuns. Raramente um espírito elevado vai se comunicar através de um espírito, de um médium atrasado, sem uma conduta moral, tendo à mão um médium elevado. Está sentado aqui o Chico do meu lado, eu e o Chico, vamos imaginar o Chico livre. Aí vem Emanuel, vem um espírito bom, vem um altivo, vai comunicar através de mim ou do Chico? Não tem nem que pensar. Se tem um bom aparelho, ele vai se comunicar pelo bom aparelho. Quando não tem jeito, vai o Newton mesmo. Não tem jeito, não tem ninguém. Vamos anular essas coisas dele aí, essas dificuldades dele, e vamos passar a mensagem que é mais importante. É o que eles fazem. Entenderam? Está entendendo a importância moral do médium? Porque muita gente, Luciana, diz assim, eu sou médium, eu escuto. Eu não preciso estudar. Me moralizar para quê? Se eu sempre escutei espírito, se eu sempre vi espírito, para que eu tenho que me melhorar? Não preciso me esforçar, ele está sempre do meu lado.
se for necessário. Isso é raro, como ele colocou aqui, vindo dos espíritos elevados. Mas se não tiver outro, vai usar, vai anular essas dificuldades do médium, vai levar e vai falar. E isso não é sempre, vai ser num momento ou no outro. Agora, se você não se elevar, ele vai se afastar e outro vai tomar o lugar. Então vamos lá, eu sou um médium que transmito aqui o altivo. Altivo mesmo, o altivo vem e fala de mim, através de mim. O doutor Bezerra faz curas através de mim. O André Luiz, a Dona Ivone. Eu sou um médium flexível, esses médios. Só que eu começo a me envaidecer. Ó, o altivo está falando, é a Dona Ivone, é o doutor Erma. O Chico está falando através de mim. Já está falando através de mim, eu começo a me descuidar. Eu começo a ter as ambições, eu começo a ter uma conduta moral, ética, não condizente. Eles, como gostam de mim, vão me alertar, olha, não faça isso, não faça isso. Mas eu continuo, estão aqui. Começo a me achar mesmo, chego aqui, me acho, dou a mensagem. Aí o que eles vão fazer? Vão se afastar. Aí vai vir um outro espírito. Pode vir. Quando eles gostam muito da gente, eles anulam até a nossa faculdade. Mas às vezes, para o nosso aprendizado, eles deixam vir outros espíritos. Aí vem um outro altivo, vem um espírito que é um espírito mau, um espírito inferior, um espírito imperfeito. Ele chega perto de mim e diz que é o altivo. Eu já sou orgulhoso mesmo. Eu sou o altivo. Então o altivo vai dar mensagem. Ó, eu sou o doutor Bezerra. Eu sou a Dona Ivone. Aí vocês estão vendo as minhas mensagens. Poxa, mas a mensagem do Newton, essa mensagem não é digna do altivo. Essa mensagem não é digna do doutor Bezerra, não é. Tem alguma coisa errada ali. Está entendendo? Como eu tenho que estar vigilante, senão eles se afastam. Aí vai vir qualquer espírito, vai usar o nome que ele quiser. É isso que ele colocou lá atrás, que a gente acaba humilhado. Ainda mais se eu me envaidecer. Como que vocês estão duvidando da minha mediunidade? Você está duvidando do doutor Bezerra? Uma vez o médium falou para mim. Você está duvidando do altivo? Eu falei para ele, não, eu não duvido do altivo, mas esse não é o altivo. Ele não daria essa mensagem. Então você está duvidando de mim. Eu falei, você não está bem, essa mensagem não é do altivo. Vamos parar com mensagem, vamos estudar. Nós paramos. As mensagens hoje são dadas aqui, internamente, quando tem alguma coisa para passar para nós, eu vou e passo. Para preservar o médium que está iniciando, que está aprendendo. Porque outros passaram por aqui e se envaideceram. Está entendendo, Luciana? Então, por isso que o médium tem que se moralizar. Não tem como você misturar as duas coisas. Então vamos lá. A Luciana está dizendo, eu tenho que repetir porque ele não escuta. Eu estou na carne, ainda tenho orgulho, tenho vaidade, tenho minhas dificuldades. Então, se eu não melhorar isso, os espíritos bons nunca vão se aproximar de mim. Não. Pode até dar uma mensagem, ó, uma emergência. Ei. É o que eu falei. Não tem o Chico, vai o Newton mesmo. Não tem o Marcelo, que o Marcelo é um bom médium, vai a Luciana mesmo. A gente precisa se melhorar. Vamos pegar uma coisa simples. Vocês fumam? Quem fuma aqui? Acho que ninguém fuma, né? Quem não fuma, eu tenho nojo de cigarro. Se fumar ali fora,
aqui na frente do centro, eu sinto o cheiro longe. Eu sou uma pessoa imperfeita, atrasada, estou classificado ali nos espíritos imperfeitos, não sei qual a classe, a ordem eu sei que é imperfeito. Eu não suporto cigarro. Como que um espírito elevado vai trabalhar comigo se eu fumo muito? Eu vou atrapalhar. Ele pode até me usar como instrumento. Não tem outro, vai eu mesmo. Mas está vendo como eu vou atrapalhar? Ele vai trabalhar mais com o dedo no nariz. Mas se além desse defeito, desse vício, eu também bebo, você pode colocar isso para tudo, para bebida, para o sexo desvairado, para a ambição, para o orgulho, para a vaidade, enfim, para tudo. Poxa, o espírito vai sentir a vibração, porque o que a gente gosta é o que a gente é. O que eu sou, eu vibro. Vibro, é onda, é energia. A energia se propaga em forma de onda. Eu estou vibrando, eu sou isso, o que eu sou está aqui. Os espíritos veem quem eu sou. Eu sou o que eu sou. O que eu penso, o que eu sinto. E o que eu penso, o que eu sinto, produz a palavra, as ações. Então o que eu faço, o que eu falo, as minhas ações provêm do que eu sinto, do que eu penso. Eu sinto vontade de usar drogas. Olha só, está em mim, eu posso não estar agora drogado. Eu posso não estar agora bêbado. Eu posso não estar agora num prostíbulo. Mas eu gosto do prostíbulo. Então eu vibro isso está em mim, porque eu gosto. Eu volto e meia, eu vou lá. Então a minha vibração. Então o espírito sabe quem eu sou. Ele vem, se aproxima de mim. Quando ele se aproximar, ele vai sentir, pô, não dá para ficar com o Newton. Não dá. Mas o espírito que gosta da droga, que gosta do prostíbulo, que gosta da bebida, vai ser um prato feito. Eu tenho uma faculdade, ele vai se aproximar de mim. Eu tenho a agressividade. Além disso, agressivo. Poxa, o altivo vai usar de mim eu com tanta agressividade, agora vai se aproximar de mim um espírito agressivo. Aí eu quero matar você, Luciana. Aí eu vou dizer assim, mas não sou eu, vou te matar. Isso acontece. Aí eu vou dizer assim, matei a Luciana. Oh, Senhor, não fui eu, foi um espírito que me tomou. Você vai entender, Marcelo? Se eu disser isso? Eu vou dar um tapa na Luciana, na sua frente. Você é o esposo dela. Aí você vai tomar as providências. Eu vou dizer, mas não fui eu, Marcelo. Foi o espírito. Olha, ele correu para lá, vai atrás dele. Eu posso dizer isso? Não, não posso. Ele encontrou em mim um instrumento que eu já tenho também a vontade de pegar a Luciana, eu já sou agressivo, juntou a fome com a vontade de comer. Ele encontrou em mim um instrumento que eu vou agredir a Luciana, eu vou tirar a vida da Luciana. Entendeu? É isso aí. Essa é a influência moral do médium. Por isso que eu afastei aquela moça de tudo. E não pode nem conversar com ninguém aqui sobre mediunidade. Não pode. Até que se ajuste. Estuda, se moraliza, perdoa, ama. Quando a gente diz aqui não é lugar da gente guardar mágoa, da gente ficar aborrecido com ninguém, é por isso. Porque no momento você vai atrair um espírito que já quer destruir aquela pessoa ou aquela instituição, ele vai encontrar em você um instrumento que num momento ele vai te utilizar. Então a gente tem que aprender a perdoar. A gente tem que aprender a amar, gostar do outro, a parar as nossas arestas. Aqui a gente tem que fazer isso. É por tudo tem uma razão de ser. Não é que, além de eu ter que amar, porque eu peço perdão a Deus, eu peço perdão a Jesus, não é assim que Jesus ensinou no Pai Nosso, mas independente do Pai Nosso, a gente pede, meu Deus, me perdoa. Deus está sempre perdoando, sempre complacente. Mas na hora de eu perdoar a Diana,
a Daiane eu não quero. Não, eu preciso do perdão, mas a Daiane ela não presta, ela é ruim. Ora, antes de deixar a sua oferta ao altar, antes de entregar a sua oferta a Deus, deixa ela ao pé do altar, volta, reconcilia-te com o teu adversário. Só depois você entrega a oferenda a Deus. Não foi Jesus que recomendou? Perdoai as nossas ofensas. Que beleza, que pedido bonito. Assim como eu perdoo. Senão, como eu vou ser médio? Se eu tenho mágoa no meu coração? Como? Vocês pensam que a gente está à frente de um trabalho, a gente não trabalha tudo isso dentro da gente? Tem que trabalhar. Por quê? A quem está à frente não vai dar tempo de ver mais não, porque essa página é muito bonita, a gente vai ver essa mensagem na aula o ano que vem. Tá? A gente vai parar na 230. Bom estudar devagar, né? A gente vai voltar a continuar na 230. Como vocês vão sentir assim? Eu estou falando aqui para vocês. Mas se eu não, pelo menos eu não faço o esforço para me melhorar, vocês vão dizer assim, pô, o Newton fala direitinho, mas tem alguma coisa errada ali, eu não sei o que é. Por quê? Eu estou falando, mas eu tenho raiva dos outros, eu tenho mágoas, eu não perdoo de jeito nenhum, me peça tudo, menos perdoar. Não tem gente que é assim? Eu faço qualquer coisa, menos perdoar fulano. Eu te ajudo, eu ajudo os outros, eu ajudo a casa, eu vou dar aqui um caminhão de arroz, feijão e frango todo mês, mas eu não perdoo fulano. A recomendação de Jesus, deixa teu caminhão de arroz, de feijão, de frango, que você faz a sopa lá das moças, vai lá, reconcilia-te com ele, depois você dá o seu caminhão. É isso que ele falou. Então, se não, fica alguma coisa falso, soa alguma coisa falso aqui. Vocês vão sentir, poxa, que estudo legal, ele falou direitinho, é isso que eu tenho que fazer. Mas se eu não faço o que falo, soa falso. Ah, então eu tenho que fazer tudo que eu falo aqui? Não, porque eu sou imperfeito, como você falou. Mas eu tenho que fazer um esforço. É igual o pensamento ruim que vem na cabeça. Se você deixar, o pensamento toma conta da tua cabeça e você vai fazer exatamente o que você está pensando, mesmo sabendo que está errado. Mas você gosta. Não é assim? Eu gosto disso, não está certo, mas eu gosto. Aí eu vou e me comprazo naquilo. Então o que eu tenho que fazer? Veio o pensamento, eu gosto, bateu em mim. Meu esforço qual é? Senhor, me afasta de mim esse cálice. Me afasta desse pensamento, me protege, por favor. Não me deixa cair em tentação. Olha o esforço que eu estou fazendo. Aí entra a vigilância, para que quando vir um pensamento você repelir logo. E entra também a prece antes. Senhor, proteja o meu dia, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, me proteja, me ampare, conduza meus passos, eu vou em tal lugar, vá comigo. Eu estou me antecipando a um possível problema. Os guias já estão avisados, ele quer a minha ajuda, ele quer a minha proteção. Então eu vou junto dele. Porque se aparecer tal situação, eles já estão juntinhos. Entenderam? Há tudo uma lógica nisso. Por isso que a fé é raciocinada. É raciocinada. Hã? O que ela falou? Pobre.
Vamos rezar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos guias e amigos da nossa casa, o Altivo, Elvira, Neuza, Cida, Lurdinha. Muito obrigado à coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, pelo amor, pela paciência de vocês, pelo carinho, pelo sustento, sobrepujando as nossas dificuldades, as nossas inferioridades, pois nós as reconhecemos. Estamos lutando conosco mesmo para melhorarmos. Como disse o Paulo de Tarso, o bom combate, para que cheguemos um dia, como ele também chegou, e dizer: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ajuda-nos a alcançar esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar a estabilidade emocional em nossas vidas. Que o SEAP, essa instituição de amor, esta casa de amor, nos ajude com todos os guias e benfeitores que aqui labutam. Precisamos melhorar, precisamos ser os instrumentos bons nas mãos destes benfeitores, Senhor. Auxilia-nos. Obrigado pelo ano que passou. Obrigado pelo conhecimento, pelas amizades. Muito obrigado. Que no próximo ano possamos estar aqui, Jesus, de volta, na segunda quinzena, estudando, trabalhando e servindo sempre, sob o teu amparo e o amparo de Deus. Despeça-nos, que seja em nome do Altivo, da direção espiritual do nosso SEAP, em nome da Rainha de França, que muitas vezes tem nos acompanhado com as suas mensagens, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra nesta casa, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro dos médiuns. Que assim seja. Graças a Deus.